Brasil vivia as suas primeiras décadas de ex-colônia, a África começava a ser explorada pelos europeus. Em 1885, durante a Conferência de Berlim, a África foi dividida, ou seja, repartida entre a França, a Inglaterra, o Portugal e outras grandes potências da época. O grito da independência só aconteceu entre as décadas de 50 e 70 do século XX. À frente da Revolução, alguns homens transformaram em porta-vozes do povo. A ousadia desses africanos entrou para a história. Amílcar Cabral é um desses líderes africanos. Ele tornou-se um herói em 2 países. Filho de pai nascido em Cabo Verde e de mãe natural da Guiné, Amílcar Cabral fundou em 1959 o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Mas as tentativas de negociar a independência fracassaram em 1963. Ele liderou a luta armada pela libertação dos 2 países do colonialismo português. O Amílcar Cabral foi um líder africano. Cabral é o pai da independência, Cabral é o pai de todos os cabo-verdianos, todos os africanos em si, pode-se dizer. Por causa dele que eu estou cá, vivo. O escritor e pesquisador Lourenço Gomes conviveu com Amílcar Cabral. O líder político também era agrônomo e conheceu a fundo a realidade e o sofrimento do povo na época da colonização. Em 52 acaba o curso, começa a desenvolver as suas atividades como agrônomo, é enviado à Guiné-Bissau, onde começa a ter contactos com a realidade guineense, a realidade que se vivia na Guiné num contexto de colonização. Em 1956 funda o PAIGC, com mais camaradas que lhe rodeavam. Em 60 fixa definitivamente residência na Guiné-Bissau e começa a desenhar o percurso que havia de ser a luta armada de libertação nacional. Amílcar Cabral tinha consciência que poderia vencer aquela guerra, mesmo nas condições que nós podemos ver hoje, que seriam condições de grande adversidade, mas que, felizmente, ele conseguiu ultrapassar. A viúva de Amílcar Cabral, Ana Maria Cabral, vive hoje em Cabo Verde. Ela participou da luta pela independência e lembra que, no início, o casal sonhava apenas com o afrouxamento do regime colonialista português. Houve uma altura em que houve em Bissau um massacre, conhecido pelo massacre de Pindiquiti, foi no dia 3 de agosto de 59, em que mataram vários trabalhadores do Porto, que se protestaram contra as más condições de trabalho, o salário, etc. E foram reprimidos pela polícia e os militares. A partir daí eles disseram não. Nós não podemos continuar com esse tipo de luta. Porque de um lado estão eles com armas, do outro lado estamos nós desarmados. Então, a partir daí é que começaram a pensar na luta armada e resolveram sair da cidade e instalar-se, começar a luta no interior, no campo. Ele não era, entre aspas, um guerreiro, querendo contar cadáveres. Ele não media a vitória pelo número de cadáveres. Ele queria que os portugueses percebessem que não tinham solução. É aquilo que disse, que a história não estava com eles. Nos anos 60, Amílcar Cabral sonhava com uma África mais justa. Mas para ele, expulsar os colonizadores não bastava. Para que a África se libertasse do colonialismo, eram necessários investimentos em educação. 5 séculos de presença na Guiné, 100 anos de colonização, os portugueses só tinham formado 14 pessoas, 14. E apareceu pela primeira vez uma escola secundária na Guiné nos anos 50. Cabral já dizia, se a África tem crise, não é porque falta de chuva ou falta de matéria-prima, é uma crise de conhecimento. E já apontava que a solução para a África está na educação, está na formação. Eu repito, ele antecipou os discursos de hoje, modernos, que falam em sociedade do conhecimento. Conhecimento como força produtiva essencial. Amílcar Cabral não conseguiu ver os seus sonhos realizados. Em 1973, foi assassinado por membros do próprio partido
que ajudaram a fundar. Eu posso até dizer que Cabral foi vítima desse pendor, dessa linha muito humanista dele. Muitas pessoas depois que estiveram no assassinato de Amílcar Cabral foram pessoas que tiveram muitos problemas na luta. Cometeram crimes, estavam presos. Mas Cabral sempre dizia, o homem pode ser recuperado. Então as pessoas que foram presas nessa altura, Cabral depois dizia, foram presos, sofreram um bocado na prisão, dava-lhes liberdade. E são essas pessoas depois que estiveram na conspiração para assassinar Cabral. Porque as pessoas diziam, Cabral tinha coração grande. Não reprimia tanto quanto era preciso nas condições de uma guerra muito violenta. O legado deixado por Amílcar Cabral extrapolou as fronteiras. Hoje, o revolucionário pensador, ativista e intelectual é símbolo dos povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Foi um guineense que teve a ideia e que nos transmitiu também essa ideia de que o homem deve pensar pela sua cabeça e deve poder andar pelos seus próprios pés. Cabral dizia que ninguém é substituível, mas há gente que faz falta. Dizia sempre que a luta armada exigia sacrifícios, mortes e outras coisas, mas que a luta para o desenvolvimento, para a construção do país era muito mais difícil. E daí que a capacidade da Amílcar, na minha opinião, nos fez falta, pelo menos nos primeiros passos pós-independência.